Estamos aqui começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems, diretamente aqui dos estúdios da All TV. E o nosso convidado de hoje é Maurício Costa. Como vai, Maurício? Tudo bom? Tudo bem, ótimo, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos por você ter aceito o nosso convite. Nós vamos conversar aqui com o Maurício Costa sobre o nosso olhar da semana, que é o tema que a gente vai ter hoje no programa, que é comunicação corporativa. Qual é o papel da comunicação digital no relacionamento entre empresas e investidores? E eu fiz aqui um pequeno reforço no digital, porque o Maurício representa aí um grupo de empresas que atua na área digital. Então a gente vai ter particularmente esse olhar sobre a questão da comunicação digital, nessa comunicação que é chamada comunicação entre empresas e investidores. Então a gente vai conversar com o Maurício hoje, entre outros temas que a gente quer falar com ele, como funciona o mercado digital de comunicação entre os stakeholders, que são os diversos públicos que interagem com uma empresa. Quem regulariza essa comunicação do ponto de vista legal? Ela obedece a algum tipo de legislação? Tem que ser observado determinados cuidados ou não? Quais são as novas versões dos antigos e maçantes relatórios anuais para investidores? Normalmente eram livros cheios de demonstrativos, de gráficos, que só o pessoal da Bolsa mesmo que lia. Mas talvez o Maurício tenha novidades para nos trazer isso daí. E eu vou perguntar para a Sandra Lanza, que está aqui ao meu lado, que produz aqui, co-apresenta o programa com a gente, como é que você, internauta, pode participar do nosso programa. Muito bem, tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Maurício, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Bom, se você está nos assistindo via On Demand, lá no site da Urban Systems, é muito simples, você pode participar ao vivo com a gente aqui na AllTV. É toda quarta-feira, às 17 horas, é só você fazer o seu login e participar com perguntas e comentários aqui com a gente no Urban View. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. E você volta lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você participar: o mercado de ações abriu e facilitou a comunicação entre empresas e investidores? São 3 opções para você votar. Sim, as empresas estão mais claras para atrair novos investidores. Segunda opção, em termos, a comunicação foca só no que atrai investimentos. Ou não, as empresas escondem as informações negativas. E já está bem interessante aqui, viu, Gilberto, a votação. No final do programa a gente traz o resultado e o Maurício vai comentar um pouquinho com a gente. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Maurício Costa, presidente da Atitude Digital. Então, para que a gente se situe, Maurício, eu vou perguntar para você justamente o seguinte: a Atitude Digital é uma holding, né? Uma holding de empresas digital, por sua vez, da Atitude Global. Então, para que o pessoal te conheça qual é esse grupo de empresas que você circula aí, eu queria que você falasse um pouco sobre essa multinacional que é brasileira. Será um prazer. Ótimo. Nós temos hoje um grupo que chama-se Atitude Global. A Atitude Global é hoje o maior grupo de comunicação integrado independente da América Latina. Nós temos um expertise muito interessante, um escritório em São Paulo com 400 pessoas e em mais 16 países. É uma empresa que se tornou internacional. Isso, obviamente, é muito interessante para as empresas brasileiras, para a experiência, para o relacionamento com os nossos clientes. E a gente ganhou muita competência nessa internacionalização e trabalhando com mercados que, em alguns termos, são, obviamente, mais maduros do que o mercado brasileiro, e outros, obviamente, exportamos conhecimentos, talentos e etc. Nós temos hoje uma operação baseada na área de RI, que é a EMZ Consulting, que é líder de mercado, tem hoje mais de 80% de market share, e nós atendemos uma série de clientes, muitos deles há mais de 10 anos, e entendemos que para que pudéssemos fazer uma comunicação integrada, teríamos, obviamente, que trabalhar várias frentes na comunicação corporativa. Outras disciplinas da comunicação. Exatamente. Então, hoje nós trabalhamos na MZ Consulting, que é uma empresa que faz relação com investidores e toda a cadeia, obviamente, de valor nessa área. Trabalhamos também comunicação corporativa, então temos a MVL, que é uma empresa que faz gestão de crise, assessoria de imprensa e relações públicas, e começamos a estruturar toda uma operação digital. Então, temos hoje 4 empresas, temos também uma produtora de vídeo digital, temos 2 estúdios em São Paulo, 2 estúdios no Rio de Janeiro, uma série de trabalhos desenvolvidos na área de comunicação digital,
e tem mais 3 agências de propaganda focadas no digital. Então, nós temos a Digitalis XY2, a DX, nós temos a Tino Comunicação, que é uma empresa focada no segmento de healthcare e qualidade de vida. É uma empresa que também representa a Global Health PR, que está presente em 16 países. Temos a Media Interactive, que é uma agência também digital há mais de 10 anos no mercado e que, além de ser uma agência digital, representa com exclusividade no Brasil o Badgeville, que é líder mundial em gamificação e métricas associadas. Então, este grupo integrado, quando nós falamos, obviamente, de relação com investidores, relações públicas, comunicação corporativa e, ao mesmo tempo, comunicação digital, nós conseguimos prover para o nosso cliente, para o mercado, uma série de soluções integradas para, obviamente, ter uma comunicação muito mais abrangente do que só em um ou outro nicho. Agora eu tenho uma pergunta para você, que é uma curiosidade, acho que mídia que está nos assistindo. Normalmente a gente vê no mercado propaganda o caminho inverso, né? Vêm as multinacionais aqui e compram as agências de ponta brasileira, né? Então, vem os grandes grupos da propaganda mundial, compram a DPZ, compram enfim, todas as agências aí que a gente está acompanhando e está vendo no mercado. No caso de vocês, é ao contrário, né? Quer dizer, vocês são um grupo brasileiro que foi para o exterior. Eu pergunto assim, o que causou, em primeiro lugar, essa questão de vocês estarem aqui, fortes aqui no Brasil e terem a necessidade de ir para o exterior? E por que o caminho não foi o caminho tradicional de ser comprado por um grande grupo estrangeiro? Vou te responder da seguinte forma. Primeiro que nós somos muito bons, né? E, obviamente, isso fez com que nós liderássemos o mercado de RI e ficássemos com 80% de market share. Dessa forma, não existia outra possibilidade de crescimento quando houve a entrada de um fundo que aportou investimentos na companhia, senão na área de RI, crescendo para outros mercados. E nós fomos, então, para os Estados Unidos, fomos para Taiwan, fomos para a China, e Canadá e outros países e nos tornamos o maior grupo de comunicação independente na área de RI. Mas entendemos que não bastava somente o RI. E iniciamos um trabalho de comunicação corporativa para entregar mais para esses nossos 600 clientes na área de comunicação digital e na área, obviamente, de comunicação, relações públicas e comunicação corporativa. E a questão das grandes multinacionais, dos grandes grupos, e agora a Publicis, que se juntou ao Omnicom e virou o maior grupo de comunicação no mundo, nos nossos planos, nós prevemos a saída do fundo. O fundo sai em 2015, 2016. Então, nós temos programado um evento de liquidez, pode ser um IPO ou pode ser uma venda disciplinada, talvez para um desses grandes grupos, deste nosso cenário, dessa nossa corporação, que a cada momento ganha mais valor em virtude dessa questão de internacionalização e de agregar valor através de uma entrega mais robusta para os nossos clientes. Existem grandes players no mercado internacional dessa área originária do grupo, que é a área de RI, de relação com investidores? Quer dizer, existem outras MZs, né? Sim. Existem outras MZs lá fora, assim, grandes que dominam 30%, 40%, 50% do mercado dos Estados Unidos, do mercado europeu? Sim, existem. E é até interessante porque o nosso mercado hoje no Brasil, ele é igual o da Mongólia, né, em empresas listadas na Bolsa. A gente tem por volta de 400 empresas listadas na Bolsa. Então, o nosso mercado é muito pequeno. E, além de tudo, a cultura do brasileiro é muito diferente da cultura de outros povos, de outros países, com relação a investimento na Bolsa. Tanto na China quanto nos Estados Unidos, você tem, obviamente, uma cultura que faz com que pessoas físicas, né, de uma maior escala, tenham investimentos em bolsa. Então, sim, existem outros grandes grupos, grandes empresas que trabalham a questão de relação com investidores de uma forma bastante interessante. E nesse movimento da internacionalização da agência de vocês, do grupo de vocês, vocês foram, o que pesou mais? Vocês foram para o exterior buscar novos clientes lá ou os clientes que vocês tinham aqui, talvez tivessem também algumas multinacionais, vocês foram procurar cuidar da comunicação dessas empresas também lá? É uma excelente questão. Os dois. Nós temos hoje grandes clientes nacionais e multinacionais, no caso de Petrobras, Embev e outros, que têm, obviamente, operações fora e que precisam de parceiros especializados em comunicação para bem atendê-los.
E, ao mesmo tempo, nós, através de uma operação de M&A, nós adquirimos empresas fora e herdamos uma carteira de clientes e começamos a trabalhar de forma melhor e mais estruturada essas carteiras de clientes, fazendo as operações internacionais crescerem e tendo, obviamente, mais sinergia conosco. E tem aquele caminho inverso, quer dizer, por exemplo, o pessoal lá fora responde a matriz aqui no Brasil, tem essa... Nós somos muito... Temos um modelo de administração muito interessante. Nós delegamos, existem modelos de earn-out, então é uma aquisição baseada no múltiplo de EBITDA. Esse múltiplo de EBITDA, o EBITDA precisa existir, né? Então o nosso sócio em cada... A empresa não é saudável, né? Exatamente, então o nosso sócio em cada país faz, obviamente, a lição de casa e tudo isso está enredado aí por uma questão de auditoria com empresas, as principais, as 3 maiores empresas de auditoria do mercado, para que, obviamente, nós possamos ter o nosso processo de governança corporativa bem estruturado, com conselho de administração e etc. Tá, e essa verdadeira miríade de empresas, que é a Tino e a Pixit, a Lid, a MVL, a MZ, todas essas empresas, elas têm administrações independentes? Qual é o papel desse grupo do Atitude Global dentro dessas empresas? Vocês têm, qual é a relação que existe? Nós entendemos que nesses processos de earn-out, onde você entra como sócio numa nova empresa, você, obviamente, trabalha o processo de criação de valor através de basicamente 3 variantes. A primeira é aumentar o top line, fazer com que as empresas possam ser mais lucrativas, no sentido de terem mais clientes. E como nós temos hoje no grupo 600 clientes, qualquer empresa que entre vai se beneficiar, eu não sei se 1% ou 10%, mas ela vai se beneficiar deste cenário. Vocês procuram estabelecer essa sinergia, estimular essa sinergia. Exatamente. Qual cliente X, eu te atendo aqui em RI, você pode também ter uma solução dentro desse outro cenário aqui. Exatamente. A outra forma do ganho é através de uma redução de custos, ou seja... Do back-office, digamos. Se ele tem filiais em São Paulo, ou escritórios em São Paulo, e se junta na nossa estrutura, ele não precisa ter mais uma recepcionista, ele não precisa ter mais um profissional de TI, ele não precisa RH ter pode ser o mesmo. O RH, o financeiro e etc. O outro ganho de valor é porque você passa a ser uma empresa que tem governança corporativa, que obviamente é auditado por uma Big Four, e ao mesmo tempo você faz parte de algo maior, né? Então, se hoje como a gente comentou aqui, a Publicis, da UPP, busca uma empresa, é diferente de dizer, olha, eu estou sediado numa cidade ali do interior, ou estou em São Paulo, ou estou no Rio. Outra coisa é dizer, eu estou presente em 16 países, tenho 600 clientes, trafego nessas linhas, tenho diversos pontos de contato com os meus clientes. Isso faz com que, obviamente, tenha mais valor. Então, agregamos valor aumentando top line, reduzindo custos e, ao mesmo tempo, tornando a empresa mais competitiva. Muito bem. Agora vamos conversar com o Maurício Costa, que a gente está batendo um papo hoje com ele. Maurício Costa é presidente da Atitude Digital. Então, só para a gente entender, a Atitude Global, digamos, seria a holding que coordena todas essas empresas. E a Atitude Digital... Então, as empresas MZ, MVL e Lid fazem parte do grupo Atitude Global. Tá. A Atitude Digital também faz parte do grupo Atitude Global. Porém, ela tem embaixo 4 empresas que são com a vertente digital. A Pixit, que é a produtora de vídeo, a Tino Comunicação, que é uma agência de comunicação digital focada em healthcare e qualidade de vida, a Media Interactive, que também representa no Brasil Badgeville, e a Digitalis XY2. Ok. Então, a Atitude Digital que você preside é que cuida desse braço somente de comunicação digital, enquanto as outras são mais de comunicação corporativa e relação com os investidores. Exatamente. Tá. Então tá certo. Então, uma pequena... Até a gente estava falando um pouquinho, que a gente vai falar mais sobre essa questão de comunicação com os investidores, mas a parte de comunicação com investidores é feita pela MZ. Exatamente, é feita pela MZ, a equipe da MZ, mas fique tranquilo, eu estou muito bem brifado. Mas elas se utilizam dessas empresas da Atitude Digital? Sim. Hoje a sinergia é muito grande e quando se fala em relação com investidores, a relação com investidores, assim como a comunicação corporativa, assim como gestão de crise,
tudo isso passa pelo aspecto digital. Tudo isso, obviamente, hoje é digital. Não tem mais como falar em comunicação se não for de forma integrada. E quando a gente fala de forma integrada, está falando também do digital. Então, imagina hoje um acionista não poder acessar os dados de uma empresa através do seu iPad, ou através do seu iPhone, ou através de um website, ou no site da CVM. Isso não existe. Então, é preciso, obviamente, de uma competência digital também para trafegar nas redes sociais. Vocês, o grupo como um todo tem um foco na questão da comunicação digital? O foco é muito grande. Nós entendemos que para criar valor na empresa, o que nós precisamos fazer é atender melhor os nossos clientes. E, desta forma, ter mais pontos de contato e trabalhar a comunicação integrada, porque o cliente não precisa ter vários interlocutores. É muito difícil hoje para um grande cliente poder chamar uma produtora de vídeo, depois chamar uma agência de comunicação, depois chamar uma agência de comunicação digital, depois chamar uma empresa de RI, depois chamar uma empresa de RP. É extremamente desgastante. São muitos processos de reunião, de briefing, e a comunicação ela fica meio descosturada, né? Porque cada empresa acaba meio que colocando o seu toque pessoal lá. Agora, já que a gente começou falando sobre essa questão da relação com investidores, coisa e tal, eu me lembro, para nós, assim, nós falamos questão de 20 anos atrás, relação com os investidores era fazer o tal do relatório anual impresso, que era um livrão, e o famoso balanço, né, que se publicava nos grandes jornais de grande circulação. Sim. O que mudou nesse tempo todo e qual o papel que o digital está cumprindo nessa história? Então, já mudou muito, mas infelizmente tem que mudar mais. Hoje existem muitas empresas desenvolvendo esse maçante, né, relatório anual. E se você hoje pega um relatório, folheia e talvez em 30 segundos você obviamente não conseguiu entender qual a estratégia da empresa, qual o momento da empresa, quais são os pontos fortes, os pontos a melhorar, joga no lixo, porque não serve para nada. Vira uma amontoada de informação. Exato. E além disso, geralmente o relatório anual do ano de 2012, publicado em abril de 2013, como é que eu vou me basear, eu como investidor, nesse tipo de informação, ou como analista, para recomendar ou para investir numa empresa? Então, cada vez mais os relatórios tendem a evoluir. Um passo que nós, obviamente, avançamos muito no Brasil é unir o relatório anual com um report de sustentabilidade. E isso faz, obviamente, com que o relatório fique mais interessante. Mas existe já um movimento de 30 países que estão produzindo um novo formato que chama-se relato integrado. É algo muito resumido, muito rápido, onde o presidente apresenta os pontos fortes, os pontos fracos, qual é a estratégia, quais são as ações de sustentabilidade e como elas geram negócios à empresa e à sociedade, de forma com que o investidor e os demais stakeholders possam se basear nessas informações para a tomada de decisão de forma rápida e efetiva. Então, agora eu vou falar dessa questão de stakeholder, porque tem uma questão complicada, é o seguinte, quando a gente fala relação com os investidores, é você fazer uma radiografia da empresa mostrando todo o desempenho dela. Uhum. Então, por exemplo, logicamente, um cara que opera na bolsa, né, os especialistas no mercado financeiro que vão recomendar ou não ações de uma empresa, tem uma determinada leitura e procuram um determinado tipo de informação, que muitas vezes é uma informação técnica que só eles sabem ler, mas você também tem uma série de públicos de relacionamento, os famigerados stakeholders, diferentes públicos de relações numa empresa. Como é que você vê a fórmula para que a empresa consiga, dentro da sua comunicação, dos seus RIs, do seu relacionamento com o investidor, conseguir passar essa informação técnica que o especialista lá da bolsa, o especialista financeiro, o analista financeiro, interessa a ele, mas também a comunidade onde ela atua, o público, o consumidor que ela impacta, os fornecedores, enfim, toda essa corrente. As empresas estão com esse olhar um pouco mais holístico para esse tipo de comunicação? As melhores, as mais evoluídas em comunicação, que estão desenvolvendo um trabalho, obviamente, diferenciado, sim. Através da comunicação digital, hoje você consegue saber de onde vem o teu stakeholder, né? Quem ele é. Então, eu sei se ele está vindo da região A, B, C, D ou E, que região do Brasil, que cidade, que local, que micro-região. Consegue ter informações, obviamente, de sexo, cor, região, dados psicográficos, demográficos.
quantas vezes ele acessa o teu site, ou que sites da tua empresa ele acessa, quantas vezes, quais são as áreas que ele mais acessa, os mapas de calor, etc. E com isso você consegue determinar que tipo de informação aquele usuário quer receber. Né? E você mapeia as informações mais buscadas, que são as métricas hoje, as métricas que regem essa história toda. Né? Exatamente. Não basta colocar a informação lá, você tem que ver quem está acessando, como e por quê. Exato. A questão hoje da comunicação integrada é você, obviamente, poder ter transparência da tua companhia para o mercado. Você saber e poder agir rapidamente com os públicos a qualquer momento. Isso envolve gestão de crise, isso envolve divulgar resultados, divulgar informações, tendências, formar tendências. Isso é muito importante e os profissionais da empresa precisam estar trabalhando em conjunto. Né? Você precisa ter o RI trabalhando em conjunto com o RP, trabalhando em conjunto com o marketing, trabalhando em conjunto com todas as áreas, obviamente, da empresa, para que você consiga ter a transparência necessária para fazer com que o mercado fique esclarecido e que busque a informação que quer no momento que quer. Né? É exatamente isso. E os profissionais da empresa, quando bem assistidos por uma empresa que, obviamente, tem esse relacionamento integrado, pode, além, obviamente, de divulgar essa informação de forma transparente e alinhada, ter a possibilidade de entender quem são os seus stakeholders, onde eles estão, quais as informações que eles mais buscam e etc. Muito bem. Estamos aqui conversando no Urban View de hoje com o Maurício Costa, presidente da Atitude Digital, e a Sandra Lanza tem uma pergunta para você. Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre comunicação corporativa, né? Já que a gente está batendo esse papo. É um mercado em expansão e eu queria que você desse algumas características também desse setor. Uhum. A comunicação corporativa é um segmento em crescimento, que tem, obviamente, um potencial de crescimento enorme. Nós desenvolvemos um trabalho, quase que uma exaustão, né, no sentido de liderança do mercado de RI, por ter 80% de market share, mas a gente deve ter menos de 1% em comunicação corporativa. Então, a gente tem muito a crescer. E quando a gente fala em comunicação corporativa, a gente está dizendo de comunicar da empresa para dentro da empresa, obviamente comunicar da empresa para o mercado e, ao mesmo tempo, entender quais são os pontos cruciais, como é que a gente mapeia crises, como é que a gente se antevê a elas, como é que as empresas podem, obviamente, melhor atuar nessas condições. E nós treinamos executivos, como eles devem se portar, como eles devem falar, o que eles devem falar, o que eles não devem falar. Porque hoje, se um determinado profissional se posiciona de uma forma incorreta, né, perante a um pequeno público, a um grande público, a gente pode ter um grande escândalo. Né? Além disso, a gente viu assim, como os profissionais tratam melhor essas questões. Aquele diretor de uma fornecedora de TV a cabo que patrocinar um determinado time e postou no Twitter dele espinafrando o time. Né? Quer dizer, é uma coisa pessoal dele, era uma conta pessoal dele e deu um problemaço corporativo para todo mundo que estava envolvido e ele acabou, inclusive, perdendo o cargo na empresa. Hoje em dia com os telefones também, né? Você grava a qualquer momento, então todo mundo está disposto a... Sim. Isso. Eu vejo, e até as questões positivas, né? A questão do Papa, né? A visita do Papa ao Brasil, a entrevista que ele deu e as entrevistas, né? Como um todo, como os profissionais, inclusive o Papa, né? Conseguem lidar hoje melhor, né? Com essas situações, ter transparência, falar do VaTleaks, né? Então, essas questões são muito importantes e a qualquer momento podem existir, né? Como aconteceu com a Unilever, né? E como aconteceu com uma série de outros. Então, a forma de, obviamente, você se posicionar de forma transparente, competente, né? Reativa ao mercado é muito importante. A MVL faz um trabalho de gestão de crise fantástico. Eles fizeram uma série no Brasil, dentre elas a queda do avião da Gol, né? Onde, de fato, eles lidaram, junto com a Gol, obviamente, de uma forma exemplar, onde você olha o que aconteceu naquele momento, né? E qual foi a reação da companhia e como é que a situação se portou uma semana depois. E acompanhando semana a semana, ou seja, estava lá o presidente da Gol, né? Junto com as famílias, apurando o que aconteceu, oferecendo hospedagem, oferecendo transporte, oferecendo psicólogos, oferecendo assistência
o número de voos aumentou, as ações da companhia subiram, ou seja, tem todo um trabalho desenvolvido para transparência, para apresentação e para comunicação interna, né? Para comunicação com seus colaboradores. Então, o trabalho hoje de comunicação corporativa, que evoluiu muito mais do que só uma assessoria de imprensa, né? Faz com que as empresas trabalhem cada vez melhor. E hoje, com as redes sociais, é crítico, né? Porque você pode receber, e muitas agências têm hoje já elencados sistemas de alertas, né? Então você tem um alerta, o amarelo, tem o verde, tem o vermelho. Então se alguém entra lá e diz, olha, esse carro é uma porcaria, ele não tem um espaço para as pernas, a resposta já é sinal verde, dizendo, olha, esse carro tem tantos centímetros para as pernas, né? Nessa categoria, é o que inclusive mais tem espaço nessa categoria no mercado, mas se você quiser subir para uma outra categoria, nós temos esses modelos, etc. Aí tem os alertas vermelhos, amarelos, né, onde você interage já com o fabricante, e o alerta vermelho, que é, olha, isso aqui precisa ser respondido agora, porque senão vai gerar um escândalo, uma crítica enorme à empresa. Agora, nessa questão de comunicação corporativa aí, você está trazendo uma visão muito interessante, quer dizer, ela tomou um corpo, ela tomou uma importância que não existia antes, né? A gente tem aí um caso recente, que é o caso do Ike Batista, né, que saiu de uma capa da Veja, onde ele foi chamado de Ike Xiaoping, lá, enriquecer é nobre, né, glorioso, etc e tal, para, não sei, poucos meses depois, uma outra capa de Veja, ou de Exame, dizendo que o império desmoronou. E há muitas críticas nessa história em relação à Bovespa, que não fiscalizou os comunicados da companhia, as informações divulgadas, inclusive pelo Twitter do próprio empresário, sempre as informações, quer dizer, se ele recebia 6 informações, 5 eram pessimistas, um otimista, ele ia lá e colocava otimista. Então, ele conseguiu, com a questão da comunicação, criar, digamos, inflar toda uma situação em torno do grupo dele, mas essa mesma cria se voltou contra ele, porque na hora que houve uma pequena ruptura nessa grande represa, esse grande dique, a água vazou e, quer dizer, a comunicação, ao mesmo tempo que construiu essa força do Império X, foi a mesma força que agora o coloca com ações valendo a 5 centavos, enfim, pouco dinheiro aí. Então, você considera que esse caso, por exemplo, do Ike Batista é um caso exemplar de como a comunicação corporativa pode agir a favor ou contra uma empresa? Esse, na minha opinião, assim, é um caso muito complexo, né? É um caso onde, de fato, existiu um problema, e um problema de desvalorização muito grande em pouco tempo. E eu entendo que a questão das empresas é serem o mais transparente possível. E, ao mesmo tempo, a própria CVM, a Bovespa e o governo federal estabelecem algumas regras de comunicação, né? Então, o governo federal diz, olha, a empresa precisa publicar o balanço e fatos relevantes. Ok, você cumpriu a sua parte. A CVM e a Bolsa, eles trabalham mais na questão de permitir que cada um dos investidores, possíveis investidores, receba a informação no mesmo momento e tratado da mesma forma, com transparência. Então, o que, obviamente, você, como investidor, quer é poder saber que você tem acesso à informação e que ninguém vai ter um acesso mais privilegiado do que você, né? Então, quando uma empresa vai apresentar uma informação, ela publica isso no site da CVM, tem que publicar isso no site dela e pode elencar quais são os outros pontos de contato para os seus investidores. Olha, se eu colocar lá que o meu Twitter é um ponto de contato, se eu quiserem me seguir no Twitter, ok, mas a minha informação exatamente está lá na CVM. Então, no caso do Ike, eu acho que tem muita gente estudando isso, a própria CVM e etc., para entender como é que, o que aconteceu de grave no sentido de comunicação, e se aconteceu, e ao mesmo tempo evitar novos casos, né, como esses, onde você tenha uma exposição ao risco grande. Mas, teoricamente, esse tipo de comunicação com os investidores, ela é regida por leis, ela é regida por
instituições. Você não pode fazer um relatório de investidores do jeito que você quer, colocando a informação que você quer do jeito que você quer. Existem normatizações nesse respeito ou não? Não, o que existe é a questão da transparência, né? Você precisa ser transparente e tratar os seus investidores da mesma forma, né? Sem privilégio, ou seja, todo mundo tem aquela informação naquele momento, geralmente se publica depois que a bolsa fecha, para não ter aquela loucura, mas da mesma forma que você trata esse tipo de informação, você tem que ter cuidado com os teus executivos. Porque se o executivo, ou o CEO da companhia, o CFO, está num avião, né, falando de uma determinada questão, alguém que está atrás pode ter uma informação privilegiada e agir, né, com essa informação, em detrimento de outros investidores. Então, essa questão é muito tênue. Você não pode ter um profissional, como a gente comentou aqui, ter um Twitter, que ninguém sabe que existe, ou pouca gente sabe que existe, comentando sobre as ações da empresa, comentando sobre o novo produto que será lançado. Imagina um Steve Jobs tweetando que vai lançar um novo sei lá, naquela época, né? Naquela época. Se ele fizesse isso. Não, na verdade, eu acho que isso é muito interessante. Quer dizer, todos os profissionais da organização têm que estar atentos para esse tipo de comunicação corporativa eficiente e inteligente. Sim. Né? Teve até um caso negativo, foi da Arezzo, inclusive, que não teve também um sucesso na comunicação corporativa quando trouxe peles para o Brasil, e aí fizeram um tratamento interessante, mas não no momento mais adequado. Uhum. As empresas, de uma forma geral, estão acordando para essa importância da comunicação corporativa bem feita? Eu acho que assim, existem muitos fatores hoje que precisam evoluir. Eu vejo que a inclusão de uma empresa hoje na Bolsa é um deles. Então, hoje existe um movimento que é o PAC-PME, que junto com outros, em mais de 115 associados, buscam fazer um trabalho para a inclusão de empresas nacionais na Bolsa. Além disso, você tem a questão de algumas empresas que estão na Bolsa, tem os seus pares que não estão. Então, algumas informações, infelizmente, ele prefere não passar, né, porque os concorrentes ficam sabendo de dados que vão comprometer o resultado, a ação deles. Mas, de certa forma, a gente sempre trabalha e entende que as empresas precisam ser o mais transparentes possíveis, elas precisam apresentar os seus reports, os seus investimentos, obviamente, todo um trabalho social e de sustentabilidade que faz com que a empresa seja mais interessante para a sociedade. Durante muito tempo, né, as empresas viram essa questão da publicação de relatórios e balanços mais como uma obrigação legal. Sim. Né? Você acredita que as empresas hoje estão mais assim, tratando essa comunicação que antes era vista como obrigação legal como um ponto importante da sua comunicação geral com os públicos? Ou seja, quer dizer, já que temos que fazer, vamos fazer isso de um jeito criativo e diferenciado para que a gente obtenha dividendos em termos de imagem a partir disso? Eu acho que sim. Eu acho que hoje as empresas elas trabalham uma questão mais ampla com relação à comunicação dela com o todo, com cada um dos seus stakeholders. Então, hoje, uma criança de 5 anos pode se tornar um investidor da empresa em alguns anos, né? Hoje, alguém que obviamente não é investidor pode vir a ser. E, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade social cada vez maior. Então, sim, as empresas procuram hoje se integrar no sentido de ter os profissionais de RI, integrados com os profissionais de relações públicas, integrado com os profissionais de marketing e comunicação, para que, obviamente, ela possa trabalhar uma comunicação muito mais clara, objetiva e transparente. Muito bem. Estamos aqui no Urban View de hoje conversando com Maurício Costa, presidente da Atitude Digital, e eu quero falar com você um pouquinho, Maurício, justamente desse cenário digital. O Maurício, ele também, entre várias atribuições dele, ele é diretor da Associação Paulista das Agências Digitais, que é a APAD, e é vice-presidente de Relações Internacionais na Associação Brasileira das Agências Digitais. Então tem a APAD, que é a paulista, e a BRAD, que é a nacional.
Como é que você está vendo o mercado de comunicação digital no Brasil hoje? Qual é a tua impressão sobre esse mercado? Bom, aproveitando a deixa, a PAD se tornou ontem a Brad SP. Então, hoje a Brad já congrega uma série de regionais. Então, temos a Associação Brasileira e depois as regionais, a Brad SP, a Brad RJ, mudou o formato Brad agora. RS. É o Abrad, que é o braço nacional, e as Exato. representações regionais. Então, a PAD virou a Brad São Paulo. Exato. Interessante. E o mercado de comunicação digital é fantástico. Existem hoje, só na PAD, são praticamente 200 associados, ou seja, são 200 agências de comunicação digital já associadas, mas a gente estima que existam mais de 2.000 em São Paulo. E é um mercado que, obviamente, vem se profissionalizando e se desenvolvendo e crescendo e trabalhando em várias frentes. Então, hoje a gente não tem só agências digitais, a gente tem agentes digitais, né? São empresas especializadas em ou mobile, ou monitoramento de redes sociais, ou Gestão de conteúdo para redes sociais. Exatamente. Então, criou-se todo um ecossistema baseado no digital e essa associação ela existe sei lá, mais de 10 anos, e naquela época não existia Facebook, né? Não existia Google no sentido que é hoje, com todo o ecossistema de Google, de busca, e YouTube, e etc. Então, o mercado cresceu muito, se desenvolveu muito, as empresas começam a focar os seus investimentos no digital. Hoje, os grandes grupos de comunicação já têm mais de 30% dos seus investimentos da receita, né, proveniente dos seus clientes, no digital. Então, isso faz com que não só as agências tradicionais comecem a investir, adquirir agências digitais, agentes digitais. Quer dizer, já está um movimento. As grandes agências que ainda não tinham braços digitais já estão, praticamente todas hoje devem ter o seu já, ou dentro da sua própria operação, ou uma empresa que foi anexada, digamos assim. Sim, quem não tem está procurando ter, porque não dá mais para fazer comunicação, hoje uma campanha de comunicação que não seja integrada, né? Como é que eu vou fazer o lançamento de um novo, sei lá, aparelho, um smartphone sem internet, né? Sem redes sociais, não tem como, né? Então, hoje a comunicação precisa ser de fato integrada, porque nós somos também digitais, né? A gente assiste TV, a gente usa o smartphone, usa a internet. A Marta Gabriel veio aqui numa edição do Granville e ela falou assim, né? Não existe marketing digital, né? Existe marketing. Agora, a forma como ele se espraia é offline, online, não existe mais fronteira entre o offline e o online, né? Exato. Eu acho que é um ganho muito interessante, porque nesse cenário você começa a contar com uma série de especialistas, né? E assim como você vai no médico e falar com um clínico geral e depois com um especialista, sei lá, do ciático, você acaba tendo essa mesma cadeia em comunicação. Então, você pode falar de gestão de crise, pode falar de redes sociais, pode falar de métricas, pode falar de mobile, etc., com especialistas. E, através de uma campanha integrada, você consegue criar métricas com o teu público e, a partir daí, você começa a refinar, a melhorar, a integrar toda uma campanha e medir resultados. Os anunciantes, digamos assim, eles têm como um grande diferencial na propaganda digital, algo que nunca se teve de maneira precisa na propaganda offline, na propaganda convencional, que são as métricas, né? Qual a importância, o que está mudando na cabeça do anunciante a partir do momento que ele pode fazer uma ação e medir instantaneamente a quantidade de cliques, de likes e enfim, a interação que ele está tendo com o público dele? Isso está mudando a cabeça do anunciante? Já mudou, né? E a gente tem reflexos claros, principalmente na área de retail, dos e-commerce, né? Você sabe exatamente quanto de dinheiro você precisa investir para vender um número X de produtos. E, obviamente, você consegue ter discursos diferenciados para cada público. Então, se, por exemplo, você quer fazer uma ação relâmpago para zerar o seu estoque de tênis feminino 37 no teu estoque, você pode ir lá e no seu Business Intelligence. Business Intelligence entender. Bom, quem são as mulheres que calçam 37 que já compraram um tênis uma vez na vida no meu site? E posso dizer, que escolheu um tênis número 37 e foi até o checkout, mas por algum motivo não comprou o tênis. Então, vou disparar uma ação especificamente para elas e vou zerar o estoque com uma condição diferenciada naquele momento.
eu posso fazer com que pessoas que compraram um produto recomendem esse produto para as demais pessoas. E lá a gente tem, quando eu citei o Badville, a gente tem uma ferramenta que chama-se Badville, que é a ferramenta número 1 em gamificação no mundo, que faz exatamente um trabalho, o nome é gamificação, mas não tem nada a ver com game. Tem a ver com a mecânica do game. Tem a ver com você começar na fase 1, ter uma série de skills, aí ir para a fase 2 e assim, obviamente Aliás, é um melhorar. conceito complicado. Eu mesmo, a primeira vez que eu tomei contato com esse termo gamificação, eu falei, mas o que é? Nós temos que transformar isso num jogo? Exatamente. Não é isso, né? Exatamente. Mas é muito interessante, por quê? Porque você acaba criando, dividindo todos os seus usuários, todos os seus pontos de contato em clusters, né? Então você tem aquelas pessoas que são interessadas em moda, que falam sobre moda, que consomem moda, que têm diferenciais, e que tem uma comunidade, talvez no Facebook ou amigos, etc., que tem aquele interesse. Então você consegue motivar aquela pessoa para que ele seja diferenciado dos demais, que tenha condições diferenciadas, não obrigatoriamente com desconto, mas com medalha, com incentivo, motivação, para que obviamente essas pessoas possam contribuir melhor contigo e que você possa, obviamente, ter um conhecimento de todos os pontos de contato, não só as métricas, obviamente, de visitação, mas estimular com que elas postem no Facebook dela sobre o teu produto, estimular com que ela interaja com você em todas as redes sociais e etc. Agora, essa questão, a gente está chegando ao fim aqui do Urbanville, mas é uma questão interessante que o Maurício pode responder para a gente. Qual a sua opinião sobre essa questão das redes sociais, né? As empresas começaram a entrar nas redes sociais, evidentemente a gente não vai discutir aqui que a rede social pode ser um elemento extremamente importante dentro da estratégia de comunicação de uma empresa. Mas como tudo no Brasil, vira-se uma febre, e aí qualquer empresa quer entrar em rede social. O que você diria para anunciantes, empresas pequenas, médias e grandes que querem entrar na rede social? Qualquer um entra na rede social? Deve entrar na rede social, perdão? Então, na verdade, todo mundo já está na rede social, né? De forma passiva ou ativa, mas tá. Até a padaria. Se eu dei check-in aqui, vi que vocês estão, tem um espaço, já tem comentários, tem gente que fala A, B, C, D. Então, todo mundo, de uma forma ou de outra, já está na rede social. A questão é como você quer, como empresa, atuar nessa rede social. Se você não quer fazer nada, deixar que os outros façam. Se você quer ouvir, né, e se preparar para interagir. E se você quer interagir de fato, e qual o teu fôlego para interagir. Mas todos já estão, as pessoas comentam, né, sobre o todo. E você, quando está na rede social, você pode trabalhar essa questão da transparência, essa questão do diálogo e fazer com que essas pessoas trabalhem pela sua empresa. Então hoje, se você vai numa padaria ou num restaurante e lê lá, o risoto de X é horrível, não vai pedir, né? Então, se você, obviamente, trabalha no estabelecimento, se você é da área de comunicação daquele estabelecimento, você pode interagir, né? E colocar lá uma dica, ou tirar isso do cardápio, ou consertar o que precisa ser consertado, ou fazer uma promoção sobre aquele prato e caprichar naquele prato. Então, tudo isso é muito importante para que as empresas possam se comunicar melhor com os seus stakeholders. Uma última pergunta para o Maurício Costa, presidente da Atitude Digital. Então, nós falamos aí na questão dessa inteligência, né, não é só, a métrica não é só números, é como ver como o consumidor se comporta e dar a ele naquele determinado momento que ele pode estar precisando em função do comportamento dele. Isso é um tipo de inteligência. E a gente falou em rede social a importância de você interagir e tomar providências em relação a isso. Aí eu pergunto para você, muito se fala nessas questões, mas você vê o anunciante brasileiro realmente implantando isso? Quer dizer, realmente se beneficiando, se utilizando dessa inteligência? Ou isso é muito incipiente ainda? Eu faço essa pergunta porque a minha percepção é muito se fala e pouco se aplica. Uhum. Eu acho absurdo eu, como cidadão, assinar, por exemplo, uma determinada revista, entendeu? E receber do mailing dela, sequencialmente, quase toda semana, uma proposta para assinar essa revista. Uhum. Né? Eu estou dando um exemplo aqui. Então, assim, eu sou publicitário, né? Eu vivo esse meio digital e muito se fala nessa questão da inteligência, mas
Eu pergunto a você, você vê os anunciantes realmente aplicando e investindo nessa inteligência? Ou é aquela coisa do, não, vamos lá, vamos fazer uma conta no Facebook, não sabe por quê, não sabe como, não sabe direito, não sabe como, não vai responder uma reclamação, não vai saber responder uma reclamação, não vai... Eu vi outro dia uma conta de um grande fabricante, a Samsung, eu fiquei horrorizado. Os caras descascavam a Samsung e as respostas deles eram protocolares. Entre em contato com o nosso departamento de atendimento ao consumidor. Quer dizer, eu acho que... Então, é nessa questão que eu estou falando para você. Como é que você vê o grau de maturidade do anunciante frente a todas essas novidades que estão tendo? Eu vejo o seguinte, é um processo. Nós estamos, obviamente, crescendo muito rápido e formando profissionais para esse mercado. Existem poucos profissionais. É algo que cresce, obviamente, de progressão de forma geométrica. E existem investimentos cada vez maiores nessa área. Existem empresas, das quais eu tive a oportunidade de trabalhar no passado, que investem cerca de 3 a 5 milhões de reais por mês em comunicação digital, produção, e mais de 3 a 5 em mídia, Google, Facebook, etc. Então, quando uma empresa investe 10 milhões de reais por mês em comunicação digital, ela está dizendo que isso é, de certa forma, importante para ela. E importante em relação aos seus consumidores, importante em relação aos seus concorrentes. E isso é uma cadeia e faz com que gerem, obviamente, mais métricas, mais oportunidades, mais especialistas, mais negócios. Hoje eu posso te dizer que uma determinada empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar, quando reduz em 10% o investimento em palavras-chave no Google, por exemplo, ela diminui a venda de carros. E isso, obviamente, é muito crítico, é sensível. Porém, existe toda uma questão ainda de aprendizado. Você citou aqui alguns exemplos, acho que existem milhares deles. E eu fico muito feliz em poder trabalhar nas associações, na ABRAD, ABRAD-SP, a ABRAD como um todo, e poder ver a quantidade de novos profissionais, a competência desses profissionais e como eles trabalham de forma bastante integrada na comunicação como um todo, para poder, inclusive, formar, né, esses novos profissionais também do lado das empresas. Ou seja, é um processo de catequese do novo mundo ainda, né? Sim. Bom, nós conversamos hoje aqui no UrbanView com o Maurício Costa, presidente da Atitude Digital. Nosso programa está chegando ao final, só que antes de terminar eu vou pedir para a Sandra falar do resultado da enquete aqui para saber o que o pessoal está achando da nossa pergunta. Muito bem. A pergunta de hoje: o mercado de ações abriu e facilitou a comunicação entre empresas e investidores? 0% disseram não. As empresas escondem as informações negativas. 9% disseram sim. As empresas estão mais claras para atrair novos investidores. E a maioria, 91%, diz em termos. A comunicação foca só no que atrai investimentos. O que você acha do resultado, Maurício? Eu entendo que vivemos num processo democrático e esse resultado, esse resultado é excelente. Isso aqui está parecendo aquela resposta do ministro Recupero, né? O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde, né? Bom, muito bem. Eu vou pedir para a Sandra o seguinte: a Sandra vai contar para vocês agora o nosso próximo UrbanView, quem a gente vai entrevistar, para a gente conseguir nos encontrarmos novamente na quarta-feira que vem aqui. Muito bem. Antes disso, Gilberto, eu quero só fazer um lembrete para você. Se você perdeu algum trecho do programa de hoje, a versão na íntegra vai estar disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/Urban Systems. E no iTunes, é só procurar o canal da Urban Systems, ok? Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa no YouTube e no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lembrando também que a gente está no Facebook, facebook.com/Urban Systems, twitter.com/Urban_Systems. Muito bem. E no próximo programa, não percam, o UrbanView, que vai conversar com José Geraldo Sader, que é publicitário, diretor executivo da Expertise Marketing e Lançamentos Imobiliários. Nós vamos conversar sobre critérios e procedimentos que são fundamentais no desenvolvimento, planejamento e marketing para um lançamento de sucesso. Bom, então é na próxima quarta-feira, às 17 horas, aqui na UTV. Eu espero você lá.
Muito bem, gente, eu agradeço muito a presença do Maurício aqui. Maurício, muito obrigado pela tua presença, foi uma verdadeira aula aí pra gente. Espero que a gente possa ter você numa próxima oportunidade aqui no programa. Será um prazer, muito obrigado. Muito bem. Voltamos então quarta-feira que vem, 17 horas, ao vivo, com mais uma edição do Urban View. Grande abraço, até lá.